Fala, fala galera, aqui quem tá falando é Maicon Santos, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu tô aqui para falar com vocês sobre o mercado de criptomoedas e com certeza você foi convidado para essa apresentação online, para esse evento ao vivo e online, para saber mais sobre o mercado de criptomoedas ou talvez para conhecer um pouco melhor, falar sobre tudo isso hoje nos próximos minutos. Vai ser uma apresentação bem breve, mas eu queria passar o máximo de conteúdo possível para você entender tudo que você precisa saber sobre esse mercado para não perder mais tempo e para que você possa tirar o máximo de proveito dele. Eu conheci esse mercado há 3 anos atrás, mergulhei de cabeça nesse mercado porque eu acredito que ele é o futuro do dinheiro, né? As criptomoedas são o futuro do dinheiro e como vocês vão ver ao longo dessa apresentação, através de algumas notícias que eu cuidadosamente selecionei para passar aqui para vocês, vocês vão ver que existe bastante fundamento nisso que eu estou falando. Algumas dessas notícias, isoladamente, talvez se você abrir um site e estava lá na capa, né, do site uma dessas notícias, ou talvez um amigo seu enviou, ou você viu num grupo de WhatsApp, ou você pesquisou na internet e olhou uma dessas notícias mas eu tenho certeza que todas elas juntas vai dar pelo menos a devida atenção a esse mercado e não deixar ele passar, ok? Não deixar essa oportunidade passar. Eu vou começar falando aqui sobre algumas notícias. As primeiras notícias vocês já vão ver assim que eu compartilhar a tela que eu acabei de abrir aqui, notícias. Deixa eu compartilhar a tela para vocês. Pronto. Vou compartilhar, vou deixar aqui mesmo. A primeira notícia, se vocês me ouvem aí, vocês vão, e me veem também, né? Veem o slide aí que eu acabei de subir para vocês. Vocês vão ver que é uma notícia sobre a fusão da NYSE, né? Que é a Bolsa de Valores de Nova York, uma das maiores do mundo, e com a Microsoft e a Starbucks. A Microsoft e a Starbucks no mundo, todo mundo Starbucks, talvez arrisco a dizer que todo mundo aqui também já tenha pelo menos passado na frente de uma loja, se não tomou um café, e basicamente a fusão dessas 3 gigantes, ela serve para criar uma nova empresa chamada Bakkt, apelidada de Bakkt, e esse, inclusive, tem uma grande expectativa em cima desse nome, quando ele for lançado realmente no mercado, deve fazer aí um alvoroço no mercado em termos de valorização, em termos de pelo menos de atrair a atenção, né, de pessoas que ainda não estão olhando para esse mercado, porque é uma fusão entre 3 gigantes que prevê uma grande... Eu vou abrir aqui para vocês poderem me ver. Que prevê uma grande... das moedas. A empresa é feita por essas 3 gigantes, ou seja, com uma estrutura, uma segurança altíssima para que você e eu e todas as pessoas do mercado de criptomoedas possam armazenar as suas moedas de maneira segura e não só armazenar, mas também transacionar e comprar moedas. É mais ou menos, num período mais evoluído desse negócio, como se você pudesse comprar bitcoins nas lojas de Starbucks espalhadas pelo mundo todo. E a Starbucks é uma das maiores franqueadoras do mundo todo, tem muitas franquias, milhares de franquias espalhadas pelo mundo. Então é como se você estivesse lá tomando café e depois, quando você for pagar o seu café, você chega lá e diz, eu queria pagar meu café, mas eu queria também comprar 0,01 bitcoins, ok? Então isso é incrível e no mínimo, né, isso mostra que o mercado de criptomoedas veio para ficar, porque essas 3 gigantes não estariam juntas construindo algo revolucionário dentro desse mercado se fosse a... Então, vou comentar aqui, não vou ficar trocando slides, porque demora um pouquinho para fazer isso, e vai tornar a conferência um pouco maior. Ok? Então, vamos lá. Mais brasileiros optam por criptomoedas do que investimentos tradicionais. Pessoal, isso aqui é incrível. Esse slide eu vou colocar, aqui, só para você ver, porque as notícias, elas querem nos dizer alguma coisa, né, galera? Todas as notícias que a gente vê por aí, os fatos, na verdade, porque notícia nem sempre é fato, às vezes são fake news, né, e hoje, infelizmente, a mídia está cheia de fake news,
mas as notícias mesmo, isso as notícias baseadas em fatos, e essa aqui é uma delas, você pode pesquisar, existem várias fontes, que elas querem nos dizer alguma coisa, e essa em específico quer nos dizer algo muito grande. Mais brasileiros optam por criptomoedas do que investimentos tradicionais. Galera, segundo a Forbes, em de criptomoedas. 1,4 milhão de usuários registrados em corretoras de criptomoedas, contra apenas 600 mil que possuem contas de corretagem de ações. Sendo que o mercado de ações é um mercado absolutamente consolidado, com centenas de anos já, praticamente, no mínimo dezenas, né? Acho que se não completou um século ainda, é um mercado já bastante antigo, todo mundo conhece, todo mundo sabe da solidez, mas o mercado de criptomoedas é novo, e apesar do mercado de criptomoedas ser novo, existe mais do que o dobro de pessoas no Brasil cadastradas em exchanges de criptomoedas do que cadastradas na Bolsa de Valores do mercado de ação. Isso quer nos dizer algo que, se você parar um pouquinho para pensar, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver. Esse slide aqui tá cheio de notícias, beleza, galera? Tem que ficar alternando aqui entre um e outro. Cadê os slides? Sumiu os slides. Vamos abrir de novo aqui, peraí. Galera, realmente, essas notícias aqui, elas são notícias que quando a gente precisa do computador, ele trava, mas vamos embora. Essas notícias são notícias que, se você der um pouquinho de atenção para elas, vocês vão ver que são notícias absolutamente impactantes, ok? Notícias absolutamente impactantes. E isso aqui a gente não encontra todas reunidas, né? Todas reunidas nesse mesmo lugar que você está encontrando agora. Então, outra notícia, esqueça o IPO, a nova moda das startups agora é o ICO. E o ICO, galera, é exatamente muito parecido com o IPO. O IPO é a forma como as empresas vão à Bolsa de Valores captar recursos, captar investimentos para investir nas suas próprias empresas. E um ICO é uma Initial Coin Offer, ou seja, uma oferta inicial de moedas, de criptomoedas. E ele é feito basicamente parecido com o IPO, só que ao invés de vender ações iniciais, a empresa vende as moedas iniciais para as pessoas que podem comprar num período de ICO mais barato do que quando ela for a mercado, e se o projeto for bom, ela tende a valorizar, ok? Então, essa é a nova moda das startups, né, fazerem ICOs, ao invés de ICO, essa é uma matéria da Exame, e os ICOs, são moedas que ainda é um mercado de bastante oscilação. Se você já ouviu falar sobre o mercado de criptomoedas, provavelmente você já ouviu falar que é um mercado que oscila bastante ainda, porque é um mercado muito novo, muito volátil, né? E mesmo com a queda no ano de 2018, o Bitcoin vinha crescendo nos anos anteriores, e no ano de 2018 o mercado todo, em geral, deu uma queda. Mesmo com a queda do mercado, os investimentos em ICOs, ou seja, em novas ideias dentro desse mercado, acabaram subindo em relação a todos os demais anos anteriores. O ano de 2018 foi maior do que todos os demais anos anteriores. Então, a gente teve aí um lucro também de 179%, de um lucro médio de pessoas que investiram em ICO, de 179%. Isso é bastante considerado que a maioria das pessoas que investiram nesse mercado nem sequer experiência grande para quem não tem experiência, mercado muito bom. Essa informação importante para você entender que esse mercado vai ser gigante no futuro e está recém começando agora a fazer barulho, é que o Telegram, aquele aplicativo concorrente do WhatsApp de mensagens instantâneas, ele fez um ICO para levantar recursos e criar sua própria criptomoeda. E o Telegram, nesse ICO, faturou 1,7 bilhão de dólares, galera. 1,7 bilhão de dólares, é muita coisa.
e realmente ninguém sabe para que vai existir essa moeda do Telegram, mas faturou 1,7 bilhão de dólares, foi encerrado o ICO na fase private, eram para ser feito em duas fases, a fase private para empresas e a fase public, para pessoas como eu e você comprar a moeda, mas, infelizmente, foi encerrado na fase private e as pessoas comuns, como eu e vocês, não puderam comprar a moeda TON, que é o nome que vai se chamar, ok? Vamos lá, vamos ver mais uma reportagem aqui, mais uma matéria que a gente separou. Outra grande valorização no mercado, né? A Ripple valorizou 1000% em 20 dias no ano de 2017, na verdade, 40% de valorização no ano todo e 1000% apenas em 20 dias. Galera, esquece os 1000% em 20 dias, pega no ano todo, 40.000%. Você já viu um ativo, seja ele da Bolsa de Valores, ou seja qualquer ativo que você conheça, sério, com liquidez, que você consiga vender? Não estou falando de esquema, não estou falando de promessa que depois não é cumprida, ou que só é cumprida durante um período, depois, depois acontece aí o que a gente vê acontecer no mercado. Eu estou falando de coisa séria, de coisa com liquidez, que você consegue realizar, vender, colocar o dinheiro no bolso, como aconteceu aí com a Ripple. Você já viu alguma coisa 40.000% em um ano? É absurdo, é absurdo. Qualquer pessoa do mercado vai dizer que realmente isso é fora do comum, e realmente é fora do comum, ok? Mas aconteceu, é fato, eu só estou falando de fatos aqui, eu não estou deixando não estou colocando nenhuma notícia que não pode ser validada, ok? Porque uma notícia não validada aqui pode comprometer todas as demais, então eu fiz questão de verificar todas as fontes, eu entendo sobre esse mercado, eu só coloquei notícias verdadeiras aqui nessa apresentação hoje. Só fiz reunir essas notícias num ambiente só. Vamos lá, criptomoedas, outra notícia aqui, criptomoedas estão na lista de melhores investimentos em 2018. Claro, né, com essas altas valorizações, não podia ficar de fora da lista dos melhores investimentos. Mas vamos lá. Outra notícia, cofundador da Apple, Steve Wozniak, né, o sócio do Steve Jobs, afirma que Bitcoin é melhor do que o ouro e o dólar. Galera, agora eu queria que vocês entendessem um pouquinho melhor sobre o porquê que o Steve Wozniak, uma pessoa que entende de tecnologia, é a pessoa por trás de todo o desenvolvimento desde o início da Apple, por que ele diz que o Bitcoin é melhor do que o ouro e o dólar? Muito simples. O dólar é fácil, porque o dólar é o próprio... A outra notícia aqui é que o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre, o Robert Kiyosaki, fala que dólar é golpe e Bitcoin é o dinheiro do povo, né? Então, aproveitando essas duas matérias numa explicação só, por que o escritor do livro Pai Rico, Pai Pobre fala que dólar é golpe, né? E por que o Steve Wozniak diz que o Bitcoin é melhor do que o dólar e que o ouro também? Mas, enfim, vamos falar do dólar. O dólar é fácil. O dólar foi criado pelo governo americano, né? Um dinheiro governamental. Ele estava vinculado a um lastro no ouro. Então, ele era lastreado no ouro. Se, por algum acaso, a economia dos Estados Unidos entrasse em colapso, todo mundo que teria, teoricamente, teria um dólar na mão, né, representado por uma cédula de papel, poderia trocar por um valor equivalente em ouro, ok? O ouro tem valor no mundo todo. O dólar só tem valor enquanto a economia americana estiver de pé, né? Então, basicamente, você poderia trocar um dólar por um valor equivalente em ouro. Desde 1941, o governo Nixon deslastreou, assinou alguns papéis lá, e o governo Nixon, né, do presidente Nixon, deslastreou o dólar no ouro. Bom, tudo bem, o dólar ainda continua com um certo lastro, ele está lastreado na economia dos Estados Unidos, mas o deslastreamento dele no ouro foi por razões, por decisão do governo, de ter que ter ouro para emitir mais dólares em casos de colapsos na economia, como aconteceu já algumas vezes, e o governo precisou imprimir mais dólar para salvar a economia. A última vez que aconteceu isso foi bem recente, todo mundo aqui lembra, foi em 2008, na crise imobiliária dos Estados Unidos. E agora, depois desse tratado de 1941, o governo pode emitir dólar, só basta se reunir, a cúpula, assinarem, e eles emitem mais dólares. Sempre quando emitem mais dólares, o dólar se desvaloriza perante outras moedas do mundo, mas a economia americana
é salva. Não se sabe até quando isso vai funcionar. Muitas pessoas dizem que isso é o que vai acabar com a economia, né? O fato deles terem deslastreado e terem o direito de imprimir mais dólares conforme a vontade própria deles. Mas funciona, não sei até quando vai funcionar. A questão é que o dólar não é mais lastreado no ouro, e sim na economia dos Estados Unidos, que não é pouca coisa também, é uma economia forte, ok? Agora, o dólar ser impresso ilimitadamente. O Bitcoin não. O Bitcoin, ele não pode ser impresso mais, ele não pode ser minerado mais do que 21 milhões de unidades, que é o que está escrito no seu código por matemática pura, né, pelas leis da matemática. Não é possível imprimir, né, no caso, minerar do Bitcoin, minerar mais do que 21 milhões de Bitcoin. Então, ele é limitado, inclusive mais limitado, mais escasso do que o ouro. E é isso que traz valor às coisas. Elas precisam ser úteis e precisam ter escassez, precisam ser escassas. Um exemplo de algo que é útil e não é escasso é o ar. A gente precisa de ar para sobreviver, ele é extremamente útil, mas ele é abundante, ele não é escasso, por isso ele não tem valor nenhum. Ninguém pode sair por aí vendendo ar. Quer dizer, pode sair vendendo, mas ninguém vai comprar. Então, é fácil de mostrar por que o Bitcoin é melhor do que o dólar, ok? Ele é muito melhor do que o dólar. Porque ele está definido matematicamente que ele só tem 21 milhões de bitcoins, depois que forem minerados todos, ele não vai ser mais possível minerado, ele é escasso, ok? E ele é extremamente útil também. Por que ele é melhor do que o ouro agora? Porque ele é mais escasso do que o ouro, a qualquer momento pode se descobrir uma nova mina de ouro, né? E ele é mais útil do que o ouro, ele é melhor do que o ouro, ele é mais divisível do que o ouro. Eu consigo dividir R$10 agora de Bitcoin, eu consigo calcular quantos Bitcoins são e eu envio para você R$10 de Bitcoin. Como é que eu faço para enviar para você R$10 em ouro agora? Eu tenho que quebrar um pedaço de ouro, tenho que pesar uma balança de precisão, né? Eu tenho que quebrar mais um pedacinho e ir quebrando até chegar a 10. É muito melhor, o Bitcoin é muito mais divisível. Ele é muito mais fácil de armazenar também, eu não preciso, para armazenar 1 milhão de dólares em Bitcoin, eu não preciso de um espaço, eu não preciso de segurança para armazenar ele. O Bitcoin eu posso armazenar numa carteira, e não importa se é um Bitcoin ou se é 1 milhão de Bitcoin, do mesmo jeito, com o mesmo custo. E é muito mais fácil de transportar, de enviar Bitcoins do que o ouro. Como é que eu faço para enviar uma barra de ouro daqui para a China? Tem um tempo de deslocamento, tem um preço, um custo, provavelmente vou ter que fazer seguro disso, porque se extraviar no meio do caminho, eu vou perder. Então, existe um preço alto e um valor de tempo, né, uma quantidade de tempo demorada para chegar até a China. O Bitcoin eu faço assim, em poucos cliques, envio, com poucos centavos de taxa também, eu envio daqui para a China ou daqui para a pessoa que está do meu lado. Então, essa é a questão. O Bitcoin ele é muito melhor do que o dólar, porque eu já expliquei, e ele é também muito melhor do que o ouro, porque eu acabei de explicar também o motivo. Então, é por isso que o cofundador da Apple afirma que Bitcoin é melhor do que o ouro e dólar. Agora, vamos fazer uma conta básica para a gente entender o quanto esse mercado está no começo. Muita gente acha, poxa, Michael, mas eu já perdi o time do Bitcoin. Claro, aquela crescida, aquela milhares de %, você com certeza perdeu. Mas será que o Bitcoin ainda tem espaço para crescer? Existem 9 trilhões de dólares em ouro. 9 trilhões de dólares investidos em ouro. E só 100 bilhões de dólares investido no Bitcoin. Se o Bitcoin é melhor do que o ouro, vamos supor, vamos ser bem razoáveis em dizer que pelo menos vai ter 1 trilhão de dólares em Bitcoin nos próximos anos. Se existe 9 trilhões de dólares no ouro, vamos ser razoáveis em dizer que vai existir 1 trilhão de dólares no Bitcoin? Se isso acontecer, ele sai de 100 bilhões para 1 trilhão, ele cresce 10 vezes, então ele tem espaço sobrando para crescer 10 vezes pelo menos o valor dele, para sair de 4 mil dólares, que é a média dele hoje, para 40 mil dólares. Será que é pouco para você isso? Agora, todo o universo de criptomoedas que tem em volta do Bitcoin, eu tenho certeza que vão ser gigantes no futuro que ainda nem nasceram. Porque na década de 90, quando a internet estava começando, assim como o mercado de criptomoedas está começando hoje, as maiores empresas de internet hoje, como Google, Facebook e Amazon, ainda nem sequer tinham nascidos na década de 90. Ainda nem sequer existiam ou estavam recém sendo criadas ou recém-nascidas e competindo com todo aquele universo novo de concorrentes e de novidades, de coisas
que ninguém nunca antes tinha navegado por aqueles mares. Então, eu queria que você entendesse que nós estamos no início, na pontinha do iceberg, né? Todo mundo viu a ponta do iceberg já, mas tudo que está por baixo está sendo construído, e daqui 10, 20 anos vai surgir, e muita gente vai dizer, caramba, o que aconteceu? Né? E outras pessoas, outras poucas pessoas, como talvez vocês que estão nessa conferência aqui, vão dizer, show de bola, que eu um dia estava numa conferência e me abriu os olhos sobre esse mercado, porque senão eu tinha deixado mais uma chance, né, de fazer grandes negócios aí passar. Eu, na década de 90, gostaria muito de ter criado um dos milhares de negócios aí milionários na internet, mas eu estava com 10 anos de idade, menos de 10 anos de idade, e crianças com menos de 10 anos de idade não criam negócio. Elas estão brincando, estão aprendendo a viver, né? Então, naquela época eu não podia abrir um negócio na internet. Hoje eu posso sim, e sou uma das pessoas que está fazendo a diferença nesse mercado de criptomoedas, ok? Vamos lá, outra notícia. A moeda da Turquia é uma moeda governamental e ela está mais instável, se tornou mais instável do que o Bitcoin, só para você ter uma ideia, né? Muita gente diz, mas o Bitcoin é instável. O Bitcoin, ele está cada vez se consolidando mais e existe a parte boa dele ser instável agora, você só precisa ter as informações certas e saber em que momento entrar, mas existem moedas governamentais mais instáveis, justamente mais, e aí depois um tempo passa e ele emite mais, e o tempo passa e ele emite mais, e cada vez a economia vai enfraquecendo, ok? Como é o caso aí também de países como a Venezuela, que tem uma inflação de 14.000% já no país. Esse slide que é velho, essa inflação já passou de 1 milhão% no ano. É muito caótico o que está acontecendo e triste o que está acontecendo na Venezuela. Muitas pessoas na Venezuela estão procurando pelo Bitcoin ou por criptomoedas, porque é uma forma diferente de você usar o dinheiro em um país que a inflação sobe mais rápido do que qualquer outra coisa e fica difícil de você trabalhar com uma inflação assim. Aqui no Brasil, as pessoas um pouco mais velhas se lembram, né, da hiperinflação que o Brasil sofreu. Não foi nada nem parecido com o que a Venezuela está sofrendo agora, mas as pessoas já sabiam o quão ruim é viver num país em que tem uma inflação descontrolada. E o Bitcoin, ele tem tudo para sofrer deflação ao longo do tempo, e pelo halving, né, que é a diminuição pela metade dos bitcoins minerados, a cada 4 anos acontece essa diminuição pela metade, então são menos bitcoins jogados no mercado ao invés de mais dinheiro colocado em circulação, ok? 85% dos canadenses já conhecem Bitcoin, foi uma pesquisa feita pelo Banco do Canadá. O Canadá, como todos já sabem, é um país desenvolvido, né, e naturalmente as pessoas lá têm acesso à informação, e as coisas boas chegam mais cedo nos países desenvolvidos, e infelizmente o Brasil ainda não é um país super desenvolvido, é um país em subdesenvolvimento, né? Então aqui a gente tem outro slide legal pra caramba, que esse slide aqui eu faço questão de compartilhar, esses próximos 2 slides eu faço questão de compartilhar aqui com vocês, né? Esse slide aqui, galera, eu queria que vocês vissem agora e prestassem atenção no que eu vou falar, olhando para essa imagem aqui, tá? Isso aqui é muito importante. Você vai entender que o que a gente vai falar aqui agora pode ser a solução para o seu futuro, ok? O dólar, quando ele foi criado em 1913, representado por essa figura aí do dólar, né, que está recortada, por quê? Porque o dólar, quando foi criado, ele valia $1, né? $1 tinha um poder de compra de $1, e isso em 1913, né? Então, basicamente, o dólar ele foi, ao longo do tempo, perdendo o seu valor de compra, até chegar a 10 centavos hoje, um pouco acima de 10 centavos, ou seja, ele perdeu 90% do seu valor de compra, entendeu? Então, se um dólar comprava um produto de $1, vamos supor que o dólar comprava 10 unidades de um determinado produto em 1913. Hoje, ele só compra uma unidade desse produto, ok? Então, olha isso. O Bitcoin, quando foi criado em 2009, representado por esse gráfico verde, né? Porque por esse gráfico amarelo, que é o gráfico que leva do zero até hoje, até o valor que ele está hoje. O verde, ele tem todas as subidas e descidas do Bitcoin, mas o amarelo, ele sai do zero em 2009 até o valor que ele se encontra hoje, que é em média $3.900, $3.800. Então, se você olhar, o Bitcoin só subiu. Nos 10 anos que ele existe, ele só subiu. Essa é uma foto, né, de raio-x do dólar e do Bitcoin. O dólar só perde valor
e o Bitcoin só ganha valor. Olha essa outra imagem que representa graficamente aí em uma imagem visual para você entender o que acontece com as pessoas que apostam no dinheiro, como a gente conhece, que é o dólar, e as pessoas que apostam nas criptomoedas, que é, por exemplo, aí o Bitcoin, né? A inflação do dólar. Em 1929, 20 dólares compravam um carrinho cheio de produtos no supermercado. Hoje, em 2019, essa mesma nota de 20 dólares cheio de produto, com dezenas e dezenas de produtos. Hoje, os mesmos 20 dólares compram 3 produtos. A deflação do Bitcoin, olha que lindo. Em 2012, um Bitcoin comprava uns 2 ou 3 produtos no supermercado. Hoje, em 2019, o mesmo Bitcoin, que comprava 2 ou 3 produtos no supermercado em 2012, hoje ele compra 2 Titãs 0 quilômetros no valor de R$ 7.500 cada uma, porque um Bitcoin custa R$15 mil em média hoje no Brasil. Ok? Então, galera, isso aqui é algo fantástico, isso aqui é algo incrível. Eu vou, só para vocês terem uma ideia, para a gente finalizar aqui os slides, em 2017, o Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan Chase, que é o maior banco americano, o maior banco, instituição bancária dos Estados Unidos, ele afirmou em 2017 que o Bitcoin era uma fraude. Em 2018, muita gente criticou ele, muita gente falou que ele não tinha a mínima noção do que ele estava falando e etc. E em 2018 ele se retratou em uma entrevista dizendo que ele se arrependia de ter dito aquilo. Muito legal até aí, beleza, mas nós estamos no ano de 2019. O que aconteceu no ano de 2019, Michael? Muito simples. O JP Morgan lançará a sua própria criptomoeda, a JPM Coin. Então, basicamente, 3 anos é o tempo em que o maior banco do mundo, demorou para mudar de ideia de o Bitcoin é fraude para vamos construir a nossa própria criptomoeda. Então, basicamente, isso garante que o mercado de criptomoedas é um mercado é um futuro. Se quem não aderir ao Bitcoin vai criar sua própria criptomoeda. Os bancos já estão dando braço a torcer e já estão utilizando a tecnologia da blockchain, porque evolução atropela opinião. Fatos e coisas que são tendências atropelam opinião, ok? Então, isso é muito importante. Agora, para finalizar a nossa conferência, nos últimos poucos minutos que restam aqui dessa conferência, eu queria que vocês ouvissem o que eu tenho para falar, porque é muito importante também. Existem diversos ICOs de novas ideias no mercado, e eu já investi em alguns deles nos últimos anos, e alguns tiveram já uma grande valorização, mas eu queria que você abrisse a sua mente para uma nova ideia de que eu vou falar agora, chamada DMX. A Digital Money, né, com a sigla de em fase de ICO, onde vai bastante a ideia, por 25 centavos de dólares na primeira fase. São 4 fases de ICO. Na primeira fase, você compra com desconto pagando 25 centavos de dólares nela. E ela é uma moeda extremamente diferenciada, ok? Todas as criptomoedas do mercado não possuem lastro. Isso não é um problema, como eu acabei de explicar, o próprio dólar americano não possui mais lastro no ouro, mas possui um lastro na economia dos Estados Unidos. E então as criptomoedas, elas possuem também um lastro, não é em algo físico como o ouro, mas é um lastro na confiança da tecnologia da blockchain, ok? Essa tecnologia nasceu em 2009 e, resumidamente, ela permitiu pela primeira vez a criação de dinheiro digital, dinheiro virtual, sem a possibilidade, garantindo que não haja gasto duplo, ou seja, que eu envio o mesmo arquivo 2 vezes para envio a cópia do arquivo, ok? Então, isso não dá para fazer com dinheiro. Então, por isso, muitas pessoas tentaram fazer dinheiro digital seguro, frustradamente, até que surgiu a tecnologia da blockchain, e a blockchain foi criada pela mesma pessoa que criou o Bitcoin. Ela criou a blockchain para poder criar o Bitcoin, que seria um dinheiro digital utilizando a segurança
e a garantia de que não haja gasto duplo da blockchain, ok? Muitas outras criptomoedas surgiram depois, inclusive focadas em resolver problemas em que o Bitcoin é muito falho em resolver, como, por exemplo, se tornar um método de pagamento no dia a dia. A blockchain do Bitcoin é extremamente limitada no que diz, no sentido de pagamentos, de micropagamentos, de milhares de transações por segundo. A blockchain do Bitcoin só permite validar 7 transações por segundo. E, basicamente, essa é uma das melhorias que a DMX fez na blockchain. Não é isso. Pretende ferramentas e soluções de pagamentos para que as pessoas e os comércios possam se adaptar ao mercado de criptomoedas, para que eu possa pagar em criptomoeda, para que os comércios possam receber em criptomoeda e automaticamente, se quiserem, converter as criptomoedas já de maneira invisível, o sistema vai fazer isso, convertendo as criptomoedas recebidas pelos estabelecimentos em dinheiro, né, em reais, em dólar ou na moeda que o estabelecimento desejar. Isso eles pretendem fazer de maneira simples. A própria blockchain da Digital Money, ela tem apelidos para as carteiras, então não precisa você enviar para aquela hash cheia de números e letras maiúsculas e minúsculas. Você poderá enviar DMX e pode enviar agora na blockchain de teste da DMX, né? Você pode enviar TDMX, que são as moedas de teste da DMX. Você pode enviar para um apelido de alguém, para Maicon Santos ou para Maicon KS, que é o meu nickname no dessa moeda me chamou muita atenção, né? E esse não é o grande diferencial também, porque máquinas de pagamento outras empresas já estão desenvolvendo. O grande diferencial da DMX é esse que eu vou falar aqui agora. Ela pretende construir um fundo de reserva que vai dar segurança às pessoas que detêm, que ao longo do tempo vai dar mais segurança para as pessoas que detêm DMX. E esse fundo ele vai ser alimentado pelas transações que houverem nesse sistema de pagamento que a DMX vai criar e nós vamos utilizar nos comércios. Então, basicamente, assim como a Visa e a Master fica com um percentual de cada transação efetuada nessas maquininhas, né, a Digital Money, esse percentual na rede da Digital Money de cada transação vai para um fundo, ok? E o valor que tem nesse fundo, portanto, quanto mais a Digital Money for utilizada, mais o valor do fundo vai aumentar. E aí eu queria que vocês entendessem uma coisa. Quanto mais e todas as pessoas que usarem ela ao redor do mundo, um percentual das transações vai para o fundo. Então, quanto mais ela é utilizada, mais o valor do fundo aumenta. Esse fundo vai ser gerido e auditado de forma transparente para que nós todos saibamos o quanto de dinheiro tem nele. E, obviamente, quanto mais dinheiro tiver nele, mais entusiasmado vai ficar o mercado em usar a DMX como moeda de pagamento, ao invés de usar outras concorrentes, né? O mercado é grande, tem espaço para todo mundo, mas tem Visa, tem Master, tem Cielo, tem várias operadoras de cartão, então, obviamente, a DMX pode ser uma delas, pode ser uma Visa da vida, uma Mastercard da vida, com outras concorrentes também atuando no mercado, ok? Então, a questão é que se existe um fundo que cresce na medida que a gente usa a moeda, muitas pessoas vão querer usar essa moeda. Por quê? Porque o valor que tem no fundo vai servir de segurança para quem detém a moeda. Só para que vocês entendam, até a criptografia da blockchain. Eu não sei se a computação quântica vai crescer mais rápido do que a criptografia da blockchain, ou a blockchain vai evoluir mais rápido do que a computação quântica. Eu não sei. Eu sei que a computação quântica está aí. Se você pesquisar na internet, já estão sendo lançados os primeiros computadores quânticos no mercado. E eu não gostaria de arriscar 100% das criptomoedas que eu tenho. Eu sou entusiasta, eu tenho a maior parte do meu dinheiro hoje em criptomoedas e fico extremamente tranquilo com isso, mas se eu puder usar uma criptomoeda que quanto mais eu use, quanto mais eu espalhe para outras pessoas usarem também, mais aumenta o valor no fundo e mais aumenta a segurança de eu deter aquela moeda, porque em caso de colapso, seja lá por qualquer que seja o colapso, se aquela moeda que eu detenho, a Digital Money, ela vale zero, ela não vai valer zero, ela vai cair até o valor que tem no fundo, e você vai poder resgatar suas Digital Monies trocando pelo dinheiro que tem no fundo. Então, obviamente, o valor no fundo dividido entre todas as Digital Monies, entre todas as DMX, vai crescendo, esse valor mínimo vai crescendo conforme a gente vai utilizando. E o que pode acontecer, eu queria que vocês prestassem bastante atenção agora, porque isso é importante. O que pode acontecer é que o valor que tem no fundo possa crescer e alcançar o valor da moeda. Tá? O valor da moeda está aqui, a gente está usando ela,
e o valor que tem no fundo pode crescer tanto que pode alcançar o valor da moeda. Ou o valor da moeda pode cair até alcançar o valor do fundo. Em qualquer uma dessas duas situações, quando o valor do fundo alcançar o valor da moeda, ou quando o valor da moeda alcançar o valor do fundo, o que acontece depois disso é que a usabilidade da moeda sempre vai empurrar, o valor que tem no fundo crescendo vai empurrar junto o preço da moeda para cima. E a gente pode criar um cenário ideal de deflação e de uma moeda perfeita que tenha um valor mínimo em caso de colapso, seja da própria moeda, seja como todas as criptomoedas do mercado, mas a digital money não. Então eu queria que vocês entendessem o diferencial e o potencial dessa moeda se tornar uma das grandes moedas do futuro. E você, se gostou, peça para a pessoa que te convidou para essa conferência te passar mais informação, porque com certeza ela tem, e se ela não tiver, ela conhece quem tem, ok? Eu queria agora agradecer a sua presença e que você ficasse com esse pensamento no seu coração. Se esse projeto der certo, a gente pode reescrever, e tem tudo para dar certo, porque só depende de nós usarmos essa moeda, né? A tecnologia já funciona, já está em teste, você pode testar antes de decidir comprar o ICO, né? Analisar o white paper no site, tudo bonitinho, igual todos os ICOs que existem. A ideia é muito boa, e se isso der certo, a gente pode reescrever o que já aconteceu no mercado de criptomoedas anteriormente, com outras criptomoedas, onde pessoas compraram algumas centenas de dólares ou alguns poucos super mega valorização bilionárias, pessoas que compraram o Bitcoin a centavos de dólares e investiram só $50 no Bitcoin quando ele custava centavos de dólares. Se você segurou pelo tempo suficiente, você se tornou uma pessoa milionária. Muitas pessoas se tornaram milionárias com Bitcoin e outras criptomoedas. Eu ganhei milhões nesses 3 anos que eu estou imerso nesse mercado, e eu ganhei no primeiro ano já, porque eu peguei um bom crescimento do mercado. Muita coisa está por vir e você está conhecendo esse mercado na hora certa. Não se assuste, porque você não perdeu nada. Você está conhecendo esse mercado na hora certa, na hora em que ele já foi validado e que as principais moedas e projetos do futuro ainda talvez nem nasceram ou estejam nascendo agora em fase de ICO. Beleza, galera? Muito obrigado por você participar dessa conferência. Espero que eu possa ter contribuído para que você entenda um pouco mais sobre esse mercado, e se isso foi feito, eu me sinto satisfeito. Beleza? Muito obrigado, um grande abraço para você. Uma excelente terça-feira, gente, uma semana incrível. Um abraço. Tchau, tchau.